Nos últimos dias você vem ouvindo as atenções voltadas mais para a investigação de possíveis casos de reinfecção do coronavírus. O Hospital das Clínicas de São Paulo anunciou que investiga casos de pelo menos 7 pacientes com suspeita de reinfecção pela Covid-19. Os pesquisadores estão fazendo um sequenciamento genético para avaliar se são vírus diferentes, se houve uma mutação ou se é mesmo o vírus da primeira infecção que voltou a se manifestar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui na programação da Band News FM, ao vivo, com a médica infectologista, gerente médica da ShareCare, doutora Jane de Oliveira Gonzaga Teixeira. Obrigada pela atenção conosco. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora, tudo bem? Tudo certo. Doutora, tem essa investigação aqui em São Paulo, tem investigações e relatos também em outros países. Ontem, o mundo entrou em alerta para suspeitas de reinfecção em Hong Kong. Os cientistas afirmam que um paciente pegou o coronavírus pela segunda vez. Enfim, tem outros países falando também sobre análises. É possível afirmar já, cravar, que o coronavírus pode voltar a atingir uma pessoa que já foi curada da doença, que já teve a doença? Olha, Débora, no caso de Hong Kong, eles conseguiram verificar uma segunda infecção, ou seja, uma segunda aquisição do vírus. Então, ele foi contaminado 2 vezes e adoeceu uma vez. Ele adoeceu a primeira vez e, segundo o relato dessa publicação, que está para sair, né, para a gente ler o artigo completo ainda, essa pessoa da segunda vez foi identificado o vírus, deve ter tido algum tipo de inquérito que eles estão fazendo. Inquérito é uma forma de você verificar numa população esses níveis de contaminação, mas a pessoa não teve sintoma, ela não desenvolveu a doença pelo coronavírus, né? A gente não consegue cravar ainda nenhuma coisa nem outra, esses casos vão ter que ser estudados. Primeiro verificando, confirmando esse diagnóstico da primeira infecção e da primeira doença, depois confirmando que há realmente uma segunda infecção e não que é um falso positivo ou que foram pedaços de vírus encontrados, e depois sequenciando esse material, né? Então, lá em Hong Kong foi mapeado, era um paciente que foi para a Europa e retornou infectado, e aí eles perceberam que era um outro subtipo viral, né? Então, todos esses passos ainda vão ter que ser feitos. Confirmar as 2 infecções, confirmar se houve doença nos 2 casos, se os exames estavam corretos. E caso perceba-se que é uma segunda infecção, verificar tanto a repercussão clínica, como se a gente está falando de um novo subtipo viral. Então, ainda não é possível cravar, né, como um caso só publicado. Doutora, para haver uma reinfecção, é necessário, essencialmente, que haja uma mutação do vírus, um vírus com sequenciamento genético diferente, ou o mesmo vírus, igualzinho, pode infectar uma pessoa 2 vezes? Em geral, né, raro que exatamente o mesmo vírus cause uma reinfecção, porque você faz uma imunidade muito específica. Mas a gente está falando de uma pandemia, né, de um vírus que surgiu e a gente conhece há menos de um ano. Então, é difícil a gente cravar alguma coisa. Mas a gente acredita, até pela experiência, inclusive, de profissionais de saúde que estão em contato constante com o vírus, de que sim, seria necessário algum tipo de alteração para causar uma nova infecção. Doutora, quem já teve o coronavírus e não teve sintoma, né? As pessoas assintomáticas, significa, a gente ouve muitas teorias e explicações e hipóteses, né, sobre o desenvolvimento dessa doença que é nova. Quem já teve a doença, mas não teve sintoma, significa que não ficou imune e pode, de repente, voltar a apresentar o vírus no organismo, mas de uma segunda vez, por exemplo, com sintomas, de uma vez mais forte, dá para dizer? Não tem essa relação, tá, Débora? Até porque muitas das pessoas que tiveram vírus de forma assintomática, elas têm uma sorologia positiva e aparentemente tem uma reação dos linfócitos, das suas células de defesa, né? Então não dá para a gente fazer essa relação, né? A gente pode pensar, inclusive, claro que é tudo um pouco especulativo, mas a gente pode pensar, inclusive, o contrário, que são pessoas que fizeram uma resposta imunológica bastante eficiente no sentido de combater o vírus e, ao mesmo tempo, não causar uma grande inflamação. Por isso, elas não tiveram sintoma. Então, Doutora, não dá para a gente afirmar que obrigatoriamente vai ter uma doença, não.
Doutora, pensando numa vacina, né? A gente está perto aí, quem sabe, né? Perto de vacinas para o combate do coronavírus. É provável que essa vacina tenha de ser aplicada na mesma pessoa ano a ano, como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, né? Com o vírus da família influenza, que a cada ano chega diferente. Pelos estudos realizados até agora, é possível que isso aconteça também com o coronavírus, caso a gente tenha uma vacina para combatê-lo? Eu diria possível, não provável, tá? A influenza, o que acontece? O vírus ele muta muito de um ano para o outro, né? A gente todo ano toma os subtipos que estão circulando com mais frequência na comunidade, mas ele tem uma mutação muito grande, por isso você precisa de uma nova vacinação. Se a gente não tiver uma mutação tão frequente com o coronavírus, e aparentemente não há, a gente não necessitaria se imunizar todo ano. O que vai depender muito é da duração dessa imunidade. A gente ainda estuda, né, se a imunidade mais efetiva é a imunidade que a gente chama de humoral, que são aqueles anticorpos que a gente inclusive detecta no exame de sangue para o coronavírus, ou se é uma imunidade celular, se são os linfócitos que têm um padrão preponderante, o que também é possível, né, tendo em vista que a gente está, inclusive, pesquisando o efeito da BCG, se a ativação desses linfócitos seria mais importante do que os anticorpos. Então, ainda é cedo. Possível eu não diria provável. Doutora, só para a gente encerrar, eu gostaria muito que a senhora fizesse um alerta e desse a sua opinião, a sua avaliação. Se, por um lado, boa parte da população tem receio de sair, de voltar às atividades normais, medo da doença, por outro, tem uma boa parcela que sente que a pandemia praticamente não oferece mais risco, que a pandemia acabou, tem aquela falsa sensação de que a vida segue normal e aí deixa de tomar alguns cuidados. Ou até mesmo, tem pessoas conhecidas que já tiveram coronavírus e usam isso como argumento de, você já pegou a doença mesmo, tá imune, não vai pegar mais. Então vamos fazer aqui aquele encontro em casa, aglomerar algumas pessoas, fazer um churrasco, ter um contato mais próximo. De acordo com esses indicadores que a gente tem aí, de casos que estão sendo investigados sobre possível reinfecção, a senhora reforçaria um alerta aí de que o cuidado nunca é demais para as pessoas continuarem reforçando aí os cuidados, os protocolos de higiene, as medidas de isolamento social, o uso da máscara, mesmo entre aqueles que já tiveram a doença? Sim, Débora, coronavírus é uma loteria, né? O que a gente percebe é que mesmo entre pacientes jovens, pode não ser tão frequente um desfecho ruim, mas eventualmente ocorre, né? E a gente está percebendo, eu pelo menos tive pessoas conhecidas de pessoas próximas que faleceram, alguns sem fatores de risco, outros com fatores de risco. E uma vez que a gente não sabe, né, desse potencial de reinfecção, e que as pessoas voltaram a circular muito, o ideal é que as pessoas continuem se protegendo, continuem usando máscara, o comércio voltou, né, algumas atividades voltaram, mas mantenham os cuidados de higiene minimamente, evitem aglomerações que não são realmente necessárias, mantenham ainda algum cuidado, por mais que elas estejam tentando retornar a uma rotina mais habitual. Doutora, a última, agora sim, tem um ouvinte perguntando aqui. Eu tenho uma dúvida, nosso ouvinte mandou mensagem pelo WhatsApp. A reinfecção é sinal que a vacina possa não funcionar? Ainda não dá para falar isso, tá? Esse caso de Hong Kong que foi confirmado foi um novo subtipo. Talvez a gente tenha que combinar subtipos de vacina, né? Talvez a gente tenha que, como vocês citaram, renovar anualmente se a taxa de mutação for de uma forma que essa primeira dose tomada no ano inicial não faça mais efeito. Não dá para falar isso. A nossa melhor esperança ainda é uma vacina.